Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu louvo e exalto o nome do nosso Deus por mais uma oportunidade, por poder estar aqui. Embora fiquei um tempo, sem gravar nenhum vídeo, mas eu decidi voltar aqui, porque eu creio que quando o Senhor é que coloca algo no nosso coração, Ele coloca algo para que nós venhamos fazer, é difícil nós pararmos, por mais que nós tentamos muitas vezes parar, mas nós não conseguimos. Nós temos aquele desejo, de estar fazendo mais e mais pela obra do Pai. Nós não conseguimos, parar aquilo que Ele coloca nas nossas vidas. Então, por isso eu estou aqui, neste momento, eu vim aqui, quero, compartilhar uma palavra de Deus com a sua vida. Eu quero falar sobre alguém, a história de um homem chamado Mardoqueu. Eu tenho certeza que você já conhece essa história, de cor e salteado, já tudo que aconteceu, a honra que Deus colocou sobre a vida de Mardoqueu. Mas eu quero ir além, falar, da perseguição que ele sofreu. Porque Mardoqueu foi um homem perseguido. Nós vamos ver que Amã, que estava ali dentro do palácio, que tinha poder, autoridade, que fora conferida pelo rei, ele perseguia Mardoqueu, que ficava ali simplesmente em pé na porta do palácio. A função de Mardoqueu era ficar ali somente. Talvez, nós cremos que talvez fazendo a segurança daquele lugar, trabalhando na segurança, mas ele não passava disso. Ele era alguém que fazia parte do povo judeu, que não tinha evidência, Alguém que não representava nenhum perigo para a vida de Amã. Alguém que não tinha significância nenhuma. E nós vamos ver que Amã decide persegui-lo, porque viu, a diferença na vida dele, viu que ele tinha algo diferente. Nós vamos ver que quando nós andamos com Deus, quando nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, nós sempre vamos ter algo de diferente na nossa vida. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e Cristo reflete muitas vezes nas nossas vidas. E isso incomoda o inferno. Nós sabemos que é o inferno que se incomoda com isso. Mas o inferno usa as pessoas, aqueles que estão próximos, para nos perseguir, para tentar nos desanimar, para tentar nos parar, para fazer com que nós venhamos sair da presença de Deus. Mas nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Nós não podemos olhar para a luta, porque se nós formos olhar para a luta, para a perseguição, nós com certeza paramos, nós retrocedemos. E essa não é a vontade de Deus a nosso respeito. Nós vamos entender que Mardoqueu, ele ficou ali, ele ficou no lugar que era para ele ficar. Ele não desistiu. Por mais que ele sabia que Amã tinha autoridade, tinha poder ali dentro, poderia fazer algo contra ele. Mas ele continuou, ficou ali porque ele sabia quem é que estava na vida dele, ele sabia o Deus que ele servia. E é somente isso que nós precisamos, ter em mente. Ter a certeza do Deus que nós servimos, saber em quem nós temos crido, saber quem foi que nos chamou, quem foi que nos fez a promessa, saber que a última palavra vem dele, não vem do homem. Por mais que o homem tenha poder, tenha autoridade, mas a última palavra vem do nosso Deus. E o nosso Deus, ele é superior a qualquer homem, a qualquer rei, a qualquer governante, a qualquer autoridade, seja lá ela qual for. Deus, ele é superior e ele nos garante. Se ele nos chamou, se ele fez a promessa, ele é poderoso para cumprir. E Mardoqueu sabia disso, por isso ele ficou ali, mesmo sendo perseguido. Ele não arredou o pé. E nós vamos ver que Deus, quando ele tem um plano, ele já se adianta. Ele vai na frente preparando todas as coisas. Ele foi, já preparou tudo ali, colocou Esther, que era a sobrinha de Mardoqueu. Esther, que era uma menina
que fazia parte do povo judeu, que era uma menina pobre, que não tinha condições nenhuma de se tornar rainha. Algo improvável, Deus fez com que isso acontecesse. Deus colocou Esther como rainha dentro daquele palácio, porque ele já tinha o plano de livrar o seu povo, da morte, de livrar o seu povo de ser exterminado naquele lugar. Porque Amã perseguia Mardoqueu. Mardoqueu, sendo judeu, ele também, não se contentando em perseguir somente Mardoqueu, ele queria todo o povo que fazia, que era o povo de Mardoqueu, ele queria exterminar com todo aquele povo. Além de enforcar a Mardoqueu, porque ele preparou uma forca para enforcar a Mardoqueu. Olha até onde ia, o desejo do coração daquele homem. Perseguindo alguém sem causa. Porque a Mardoqueu não representava perigo nenhum para ele. Se fosse alguém que representasse algum perigo, pudesse tirar o poder que ele tinha, pudesse fazer algo, Mardoqueu ficava simplesmente ali. Não poderia fazer nada contra ele. Ao invés de ele se preocupar em crescer ali dentro do palácio, em estar cada vez mais em evidência, ele estava preocupado em perseguir a Mardoqueu. Olha só o que o diabo faz. É ele que faz. É ele que tem raiva de nós quando nós servimos a Deus. Ele não suporta ver nós nos caminhos do Senhor, e ele sempre arma, ele sempre trama, ele sempre coloca alguém, usa alguém para nos perseguir, para tentar nos parar, para fazer com que nós desistamos de tudo. Mas nós temos que ter a certeza que Deus é que vai à nossa frente, que Deus é que vai preparando todas as coisas, que Ele vai abrindo o caminho. Nós temos que crer, ter essa certeza que Deus, se Ele promete, Ele cumpre, Ele é poderoso para cumprir. Nós não precisamos nos preocupar com a luta, com a perseguição, porque isso vai vir mesmo. Muitas vezes é no nosso trabalho, muitas vezes é no nosso ministério. No ministério é onde nós mais somos perseguidos. Somos perseguidos por aqueles que estão ali do nosso lado, que era para nos apoiar, que era para nos ajudar, para nos fazer, alavancar, para fazer com que nós possamos crescer. Eles fazem de tudo para nos parar. Eles sempre estão, encontrando uma maneira de fazer com que nós fiquemos ali no cantinho, porque nós não apareçamos, porque você não pode aparecer. Fica quietinha aí. É assim que o diabo usa as pessoas para tentar nos parar, para tentar acabar com aquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Mas nós é que vamos decidir se nós vamos olhar para isso ou se nós vamos continuar olhando para o nosso Deus. Assim como Mardoqueu olhava para Deus, ele sabia em quem ele estava crendo. Ele sabia quem era o Deus dos judeus, do povo dele. Por isso ele ficou firme, ele permaneceu naquela porta ali, mesmo passando por toda a perseguição, mesmo sabendo que algo poderia acontecer com a vida dele, mas ele não parou, ele não desistiu, ele esperou no tempo de Deus ali naquela porta. Ele tinha certeza que Deus iria intervir naquela causa. Por isso, Amã, ele chegou a preparar a forca para tirar a vida de Mardoqueu. Mas nós vamos ver que eles oraram, eles entraram em jejum, entraram em oração na presença de Deus. E Deus interviu, não só na causa de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu. Amã queria exterminar com aquele povo. Queria enforcar a Mardoqueu e exterminar com todo o seu povo. Mas ele não pôde. Ele não pôde porque Deus, ele estava na frente. Porque Deus, ele se adianta quando o inferno vem para fazer algo contra as nossas vidas. Ele vai na frente nos livrando, abrindo caminho, Abre caminho para que possamos passar. E assim ele fez. A Bíblia diz que aquela forca que ele havia preparado para Mardoqueu
foi usada para ele próprio. Deus interferiu usando Esther ali dentro daquele palácio. Esther foi que intercedeu pela vida de Mardoqueu, pela vida do povo judeu. E aquele povo foi ali, teve livramento. O rei, ele interferiu naquela situação. E nós vamos ver que quem é que foi enforcado naquela forca foi o próprio Amã. A forca que ele preparou para Mardoqueu, mas Mardoqueu era protegido por Deus. Ele não sabia que Mardoqueu era cuidado por um que é o Todo-Poderoso, por um que está acima de todos. Está acima de reis, está acima de qualquer governante. Deus está acima e Ele é que cuida. E Ele é que nos garante a vitória. Se Ele fez a promessa, Ele vai nos fazer chegar. Nós só precisamos continuar na posição que Ele nos coloca. Nós não podemos recuar. Nós não podemos nos intimidar no momento da perseguição. Porque muitas vezes a gente se intimida. Você olha e fala, nossa, é alguém que tem mais condições do que eu. É alguém que tem uma posição mais elevada do que eu, que está bem acima de mim. Quem sou eu contra essa pessoa? Eu não posso, eu vou parar, que é melhor. A gente às vezes pensa assim. Mas Mardoqueu não. Ele sabia que Amã era superior a ele. Mas ele sabia o Deus que ele servia era superior, muito superior a Amã. Né? Por isso ele esperou. Ele esperou pelo milagre. Ele esperou pela vitória que veio das mãos de Deus. Nosso Deus é poderoso para nos dar vitória. Não interessa, não importa quem é que se levanta, quem é que tenta nos parar, quem é que tenta tirar, nos tirar da posição que Deus nos põe, que Deus nos coloca. Deus é poderoso para agir. Deus é poderoso para tirar os inimigos da nossa frente e nos fazer ser vitoriosos. É assim que Ele fez na vida de Mardoqueu. É assim que Ele faz na minha e na sua, com certeza, se nós continuarmos olhando para Ele. Não olhar para os perseguidores que nos perseguem, mas olhar para o Deus que nos chamou, para o Deus que nos fez a promessa. Crer que Ele é fiel e é justo e é verdadeiro para nos guardar, para nos livrar e para nos fazer chegar no lugar que Ele preparou. Vai ter luta, vai ter perseguição sim, mas nós temos que nos manter firmes e esperar pelo tempo do Senhor. Porque o tempo dele as coisas acontecem, o tempo dele é perfeito nas nossas vidas. Então nós vamos ver aqui que a palavra de Deus no livro de Esther, no capítulo 7, e o versículo 9 diz: Então o rei ordenou, enforquem-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Glória a Deus. Então que nós possamos confiar nessa palavra, confiar e esperar em Deus, que no momento certo Ele entra com a providência que nós necessitamos. Nós só precisamos colocar tudo na presença do Senhor, apresentar os nossos inimigos, apresentar aqueles que lutam contra nós. É que nós não temos que lutar com as nossas armas contra os nossos inimigos, mas colocar na presença do nosso Deus, porque é Ele que vai, fazer a justiça que nós precisamos. Deus, Ele é o justo juiz e Ele faz a justiça na medida exata. Ele sabe como agir, Ele sabe como trabalhar. Então confia no Senhor, independente da luta que você esteja passando, independente do problema, coloca tudo na presença dEle, leva aos pés do Senhor, porque Ele pode fazer aquilo que você necessita. Ele pode intervir na sua causa. Creia nisso. Fique com essa palavra no teu coração e que o Senhor Deus, Ele te abençoe, Ele faça grandes coisas sobre a sua vida. Ele entre com o milagre que você necessita. Que Ele abençoe grandemente você e toda a sua casa. Amém?